Ok, então, mais uma vez, saudar a todos e todas, dando boa noite, deixar aqui já de antemão o meu abraço fraterno aos que estão aqui presentes, aos que estão vendo ou que virão depois, né, essa palestra. Dizer da grande satisfação, da imensa alegria que é estar retornando a esta casa, principalmente depois de um longo e tenebroso inverno, né, que foi essa pandemia, os 2 anos que nós passamos aí trancafiados, distantes, né, uns dos outros. E aí é um motivo a mais para que nós possamos dar graças a Deus por estarmos aqui reunidos, né? Eu costumo sempre pensar que, assim, nós seres humanos falhos que somos, né, é interessante como a gente pode passar pela experiência mais difícil que seja, mas passou, a gente costuma nos trazer conosco as grandes lições, né, e assim, até mesmo agradecer a Deus. Então, tem muitas pessoas que, por exemplo, ainda não conseguiram se conscientizar do valor que é esta oportunidade que nós estamos tendo aqui, nesse exato momento, por exemplo, né, que estamos reunidos presencialmente, sobretudo, né? Foram 2 anos para que nos fizesse refletir sobre isso, a graça que é nós podermos sair de nossas casas e irmos, né, para o trabalho, obviamente, para, enfim, os demais outros ambientes, mas a casa espírita, a todo e qualquer que seja o tempo, né, para podermos fazer essas reflexões, louvarmos a Deus, fazer nossas súplicas. Então, nesse sentido, eu não posso deixar aqui de realmente dar graças a Deus acima de tudo e agradecer, obviamente, a vocês que vieram, atenderam aí o convite feito pela casa e aqui se reúnem conosco nesta noite, que eu espero que venha a ser mais produtiva possível, mais útil para todos nós. Eu separei, trouxe como proposta reflexiva a nós nessa ocasião, nesse momento, um tema que particularmente eu considero não apenas relevante, mas eu diria que, de certa maneira, urgente para todos nós, nesse momento que inclusive atravessamos, que é pararmos para pensar, refletirmos sobre a proposta pedagógica de caráter transcendental que é apresentada pelo Espiritismo a toda a humanidade, os momentos difíceis, os momentos de mudanças muito profundas, muito significativas, os tempos de mudanças, né, significativas, como é, por exemplo, este tempo que todos nós estamos ainda atravessando. E aí, nos conduzir para diria que um momento de auto-reflexão, um momento de autoavaliação a respeito de como é que nós estamos nos conduzindo, qual é a nossa postura, de que maneira realmente nós estamos conduzindo e dando significado à nossa existência, de que maneira ou qual é o rumo que nós estamos dando à nossa vida aqui, nesta encarnação, e também qual é o rumo que a gente está dando ao planeta Terra. E aí eu abro um parênteses para dizer que, na qualidade de historiador, destacar que o tempo é uma questão de fundamental importância para a compreensão da nossa própria existência. E aí, muito mais que o tempo cronológico, o tempo histórico, né, que é o tempo que está associado, diz respeito às mudanças ocorridas nas sociedades ao longo dos períodos, diz respeito às ações provocadas pelos homens, mas que, ao mesmo tempo, os homens são afetados por elas. E aí, seguindo essa linha de raciocínio, nós paramos para já nos perguntarmos até que ponto realmente nós temos nos conduzido de acordo com o que é apresentado pela filosofia espírita. Mas de maneira mais particular, que é esse o nosso foco principal da nossa fala hoje, de acordo com a proposta, como dissemos há pouco, pedagógica transcendental da educação espírita. E aí chamamos a atenção para o fato de que muito mais
que uma religião, como inclusive muitos ainda a têm ou restringem, né, o espiritismo, o espiritismo, né, ele se trata de uma proposta realmente pedagógica do espírito, né, traz uma proposta de educação do espírito, e aí nós pretendemos fazer efetivamente que proposta é essa, né, e de que maneira essa proposta nos ajuda a fazer essa travessia nesse tempo tão difícil, tão conturbado, mas de extrema, grande importância para toda a humanidade, levando em consideração aquilo que todo espírita já está meio que careca de saber, né? Nós vivemos um período de transição rumo, né, à mudança deste planeta de prova e expiação para o planeta de regeneração, né? Então, nesse sentido, nós pensarmos realmente até que ponto nós estamos absorvendo bem essa proposta revolucionária do Espiritismo, que é o nosso intento maior, né? Nos conduz a um processo de transformação por meio de nos apresentar uma nova forma de religiosidade, que nos leva, nos apresenta, nos convida, nos convoca, mais do que nos convida, a desenvolvermos uma nova espiritualidade, uma espiritualidade madura, uma espiritualidade racional, uma espiritualidade robusta. Mas nós só conseguiremos compreender realmente essa proposta do Espiritismo se nós nos detivermos com maior atenção, com maior reflexão sobre justamente a educação espírita, na proposta de educação espírita, que, digamos passagem, é o que melhor nos faz compreender o Espiritismo enquanto uma das, alguns vão dizer que é a principal, né, mas para ser um pouco mais modesto, uma das principais ferramentas que nos leva, nos conduz à chamada nova era, novo tempo, ou como querem alguns, ao novo mundo. Isso que o Espiritismo já traz consigo, inclusive, um grande comprometimento, um compromisso, né? Ao mesmo tempo, um comprometimento. Porque se nós nos detivermos, por exemplo, lá no que está posto no Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente no capítulo 1, nos é dito o seguinte, eu vou ler aqui para vocês, para que a gente possa já começar, então, a nossa compreensão acerca do tema e reflexão um pouco mais focada. Diz lá, após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, ela chega à sua plena realização e vai marcar uma nova era na humanidade. Vejam só a importância do Espiritismo para toda a humanidade. As consequências são fáceis de prever. Acarretará para as relações sociais modificações inevitáveis, as quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e brotam da lei do progresso, que é a lei de Deus. E a espiritualidade não para por aí, vai mais além dos nossos amigos instrutores espirituais, responsáveis, né, pela materialização do espiritismo aqui na Terra, nos dizem que o espiritismo é a alavanca que Deus utiliza para fazer a humanidade avançar, a humanidade progredir, do ponto de vista moral, né, do ponto de vista espiritual, mas também do ponto de vista social. E aí nós queremos nos deter nesse primeiro momento, justamente nessa proposta, que é nos fazer refletir sobre a dimensão espiritual da vida em sociedade, que é algo que, particularmente, nós temos percebido que a grande maioria dos espíritas parece não ter se atento ainda. A dimensão, nós costumamos chamar também de sócio-espiritual, o compromisso extremamente importante, de fundamental importância para o progresso individual e o progresso coletivo do todo. E aí, nesse sentido, chamando a atenção para o fato de que a busca, né, pelo progresso
individual, progresso íntimo, a reforma íntima, que inclusive tanto se fala dentro do meio espírita, né, perpassa necessariamente pela busca do progresso coletivo. Perpassa necessariamente pela conscientização de cada um de nós enquanto sujeitos sociais. O que é que nós estamos fazendo aqui, na atual encarnação, que de alguma forma contribui para o bem coletivo, para o bem comum? Então, isso é algo de fundamental importância, voltamos a dizer, porque é perda de tempo fazer aquilo que muita gente está fazendo, se trancar em si mesmo, nessa história da reforma íntima, voltando só para dentro de si, olhar só para dentro de si e deixar de olhar para fora, para o seu redor. Deixar de ir, por exemplo, ao encontro dos mais necessitados, dos aflitos, dos carentes, de que tão bem o Evangelho de Jesus nos fala. Então, essa conscientização da dimensão espiritual da vida em sociedade é algo realmente de fundamental importância para que a gente possa, não apenas, voltamos a dizer, aprimorarmos enquanto seres individuais, enquanto espíritos individuais que somos, mas quanto o todo, né? Enquanto sociedade, enquanto coletividade. E, consequentemente, para o planeta Terra, que essa morada sagrada que todos nós estamos aqui e que, como bem sabemos, está precisando tanto de um cuidado e de uma atenção maior nesse sentido, né? E esse olhar altruísta, esse olhar mais cauteloso para o outro, nós acreditamos que ficou ainda mais patente com essa experiência dura, difícil que todos nós vivemos. Claro que a gente estamos vivendo que a pandemia não acabou, né? Importante dizer. Mas os 2 primeiros anos da pandemia, que foram realmente, né, foi o tempo mais difícil para todos nós. E dentre as grandes lições que ela nos passou, está justamente essa, né? De fazer com que nós olhássemos melhor ao nosso derredor, víssemos a importância do outro para nós, inclusive na contramão daquilo que muitos ainda, apesar da experiência passada, ainda não se deram conta. De que o que acontece com aquele nosso irmão e irmã lá do outro lado do continente, nos afeta. Efeito cascata. Que a dor, o sofrimento do outro não é apenas dele. A gente não sai dessa de virar a cara e achar que, como inclusive muitos pensaram no início da pandemia, na China está muito longe, não chegar aqui não. Aí foi vindo, e ainda aquele disseram, não, mas está vindo com força menor, né? Tínhamos, inclusive, até algumas autoridades, né, por aí afirmando isso, que não ia chegar aqui, né, e quando chegasse ia ser uma coisa pequenininha, que logo ia ser curado, tirar de letra, e aí vimos, né? E quando chegou, nos pegou de modo, aí sim, ficou todo mundo do jeito que já sabemos, né? Mas aí nós vimos também uma grandíssima lição. Enquanto uns se refugiaram dentro de si, deixando-se tomar pelo medo, inclusive pelo pânico, deixando-se vencer pelo egoísmo, que nós tão bem sabemos, que talvez seja a maior de todas as lições que o Espiritismo nos coloca, né? Que precisamos vencer essa grande chaga da humanidade, o egoísmo, que anda lado a lado ali com o orgulho, né, maldito. E aí terminaram se individualizando, enquanto que outros, o que fizeram? Foram ao encontro, né, dos mais necessitados, ajudaram, auxiliaram, sabendo que estavam, inclusive, correndo risco, mas não importou. E conseguiram realmente pintar algo de bonito em meio a tanta tristeza, a tanta dor que foram esses 2 últimos anos, né? Nós vimos realmente esses gestos de profunda beleza, que tocaram a fundo realmente muitas pessoas ao redor do mundo, né? Aqueles que realmente se sensibilizaram e colocaram para fora um pouco que seja do muito que nós tanto ouvimos, por exemplo, dentro do movimento espírita, que é a caridade, que nós realmente nos fazemos seres mais altruístas, né? Mas para que fique ainda mais claro essa questão que nós aqui estamos ressaltando no primeiro momento,
que é nós estarmos mais atentos sobre a característica, a dimensão espiritual da vida em sociedade, lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 7, titulado da Lei de Sociedade. É tão importante que nós temos um capítulo lá, né, só tratando da lei de sociedade, da vida em sociedade. Nos é dito o seguinte, que Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. E ainda mais, aprofundando nessa questão, eles chegam a afirmar que homem nenhum possui faculdades completas, que é mediante a união social, vejam só, mediante a união social, é que elas, umas às outras, se completam, para lhes assegurarem o quê? O bem-estar e o progresso. Portanto, fica muito claro, né, sem nenhuma dúvida, eles são muito, inclusive, objetivos aqui ao falar, que nós só evoluiremos quanto coletividade, né? Faz valer um pouco daquilo também que nós costumamos ouvir em outros ambientes, até mesmo em algumas leituras, que se o mundo não for para todos, não será de ninguém. Nós precisamos começar a pensar coletivamente, quebrando essa que é uma das principais e maiores chagas também da era atual que nós vivemos, o individualismo, que é filho, né, direto do egoísmo maldito, ainda tão presente. Porque é importante nós também dizermos aqui que, apesar de nós termos visto, algo que eu falei há pouco, né, gestos extremamente bonitos, inclusive nos fazendo ver que nem tudo está perdido, que ainda há muita beleza na humanidade, né, que foi esse gesto de amor, de caridade, de altruísmo, que nós vimos praticamente no Brasil inteiro. Principalmente, é importante dizer, nos bolsões de miséria, porque, de acordo com algumas pesquisas e reportagens, foi, por exemplo, nas comunidades mais pobres, nas favelas, que houve o maior índice de gestos, manifestações de generosidade, de fraternidade, de solidariedade, né? Mas, apesar disso, nós bem sabemos que o que impera ainda no mundo são os sentimentos inversos, opostos a esse que nós estamos aqui destacando e que nós tanto necessitamos. E aí, infelizmente, ainda, né, exalta-se o egoísmo, o individualismo, que acabamos de falar, o orgulho, né, maldito, que aí vem essa pandemia para nos dizer, ó, para, acaba com tudo isso, são todos, absolutamente todos iguais. Não importa a tua renda, não importa a tua cor, não importa a tua nacionalidade, né? Então, algo que teve que afetar todos de maneira, colocando realmente no mesmo patamar. E ainda assim, o que acontece? O que nós vemos? Uma pequena minoria que parece ter percebido isso, né? Porque, como quase que o todo ainda está muito afetado, ainda está arraigado nesse egoísmo, né? O orgulho, infelizmente, ainda precisaremos passar por outras chacoalhadas, outras lições grandes para podermos, então, enfim, colocar em prática, né, isso que a doutrina do Espírito nos coloca de maneira tão clara. E aí, nesse sentido, nós nos perguntamos o que é que pode, então, nos ajudar para, enfim, nós começarmos a mudar esse panorama. Como é que a gente pode avançar efetivamente no sentido de nos transformarmos individualmente, intimamente, mas evoluirmos, progredirmos enquanto coletividade, enquanto sociedade, enquanto mundo. Seria a religião? Se assim fosse, nós já estaremos muito bem obrigados. Por quê? Porque religião é só o que tem, né? Instituições religiosas se multiplicaram nesse último século, né? Século XX ao século XXI, nunca se viu tantas instituições religiosas, nunca se discutiu tanto, nunca se falou tanto em religião. Entretanto, olha o estado que nós ainda nos encontramos, moral e espiritualmente falando. Portanto, o que nos leva a crer e acreditar que realmente o que está nos faltando para que a gente possa efetivamente progredir, ascendermos moralmente, é a educação. Qualquer educação? Óbvio que não. É a educação do espírito. É a educação compreendida na sua maneira mais ampla, no seu sentido mais lato,
que existe. E aí, nesse sentido, nós vamos trazer aqui para essa nossa reflexão o que nos é colocado por alguns dos grandes ícones do Espiritismo, e vamos falar também sobre essa proposta pedagógica do Espiritismo, da educação do Espírito. E aí nós temos o Leon Denis, né? Leon Denis, que, para aqueles que não conhecem, foi o grande, aquele que deu continuidade ao trabalho de Kardec, logo após o seu desencarne, né? Graças a Leon Denis, o Espiritismo conseguiu continuar avançando, se propagando, inclusive, em todo o mundo, né? No Brasil, nós temos também profitentes, representantes do Espiritismo, que contribuíram muito com a difusão, justamente, da educação espírita, a proposta da pedagogia espírita, a exemplo de Herculano Pires, né? Bastante conhecido também dentro do movimento espírita. Aí, tantos outros, a exemplo de Dora Encontre, né? Dora Encontre, que também, quando se fala em pedagogia do espírito, educação do espírito é um dos nomes principais que vem à tona. E é ela, inclusive, que nos vai apresentar uma definição da educação que já nos ajuda, portanto, a nós quebrarmos um pouco da compreensão muito restrita que nós temos da educação. Porque quando se fala em educação, qual é a primeira coisa que vem em nossa mente? Escola, né? Escola, faculdade, universidade, enfim. A educação escolar, a escolarização, que é apenas uma modalidade de educação. A educação em si tem um sentido muito mais amplo, né? E veja só o que nos diz justamente Dora Encontre nesse sentido. A educação é um processo permanente de aperfeiçoamento do espírito. É o despertar de suas potencialidades, a realização gradativa da sua divindade e não apenas numa dada existência, mas eternidade afora. Portanto, nós precisamos, de antemão, já ampliar a nossa compreensão do que vem a ser educação. Todos nós precisamos nos educar, ou melhor dizendo, nos reeducarmos, né? O que nos faz seres melhores, no sentido integral, que é importante dizer que é isso que a gente vai estar tratando aqui, né? O ser integral que nós somos não é outra coisa que não a educação. Então, não é a religião, como muitos pensam, porque se fosse, nós já estaremos muito bem obrigados. É a educação. Essa educação que ela aqui acabou de nos falar, e que é importante dizer, ouvir aqui o que nos diz, né? O Leon Denis, a respeito justamente da pedagogia espírita. Diz ele: os preceptores da humanidade têm, pois, um dever imediato a cumprir. Que dever é esse? É o de repor o espiritualismo na base da educação, trabalhando para refazer o homem interior e a saúde mental. É necessário despertar a alma humana adormecida por uma retórica funesta, fornecer-lhe seus poderes ocultos, obrigá-la a ter consciência de si mesma e realizar seus gloriosos destinos. Então, vejam que o grande pensador espírita, que Leon Denis, grande estudioso, inclusive, do espiritismo, né? Ele destacou, portanto, a educação como sendo a base fundamental para nós pensarmos o espiritualismo e, obviamente, consequentemente, o espiritismo. Porque nós bem sabemos que, na concepção dele, que foi grande responsável, né, pelo espiritismo entre nós, o professor Hipólito Leon Denis de Rivail, a educação era simplesmente tudo. Essa coisa que a gente escuta hoje, né, que está muito em voga, inclusive, algumas empresas utilizam como merchandise, né, publicidade, educação é tudo, sendo dito lá atrás há bastante tempo, os grandes pedagogos, os grandes pensadores. E o professor Hipólito Leon Denis de Rivail, antes mesmo de se tornar Allan Kardec, né, ele já era um grande difusor dessa ideia. Ele segurava a bandeira da educação como sendo a mais importante de todas para a transformação individual e a transformação coletiva. É tanto que ele defendia a educação como sendo a chave do progresso moral da humanidade, algo que depois foi confirmado
né, pela espiritualidade maior. Nós sabemos, né, o Espiritismo está lá em várias, inclusive, partes da codificação do Espírito, né? O professor Hipólito Leão Denizar traiu que, antes de se tornar Allan Kardec, na sua preocupação enorme que ele tinha, como inclusive discípulo de grandes pensadores à época, a exemplo de Pestalozzi, como nós bem sabemos, né, que ele se tornou seu grande discípulo, ele chegou a lançar, inclusive, uma proposta de reforma da educação francesa, educação pública francesa, destacando justamente esse caráter de moralização da educação, ou por meio da educação. Ele chegou a lançar, inclusive, um plano, que era um documento chamado de Plano Proposto para a Melhoria da Educação Pública na França, e lá dentro desse documento, que depois virou até um livreto, quem quiser depois procurar e fazer uma lida, é um livro pequenininho, mas bem interessante. Ele define a educação, vejam só a definição que ele dá para a educação, que mais uma vez amplia a nossa concepção, nosso modo de conceber a educação. Diz ele, educação é a arte de formar os homens, isto é, a arte de neles fazer surgir os germes da virtude e reprimir os do vício. Germes da virtude e reprimir os do vício. Portanto, a educação bem entendida e, sobretudo, bem aplicada é o que mais nos falta para que a gente possa nos tornarmos seres integralmente, não apenas bem espiritualizados, mas bem humanizados. Porque nós sabemos também, né, que o que está faltando muito entre nós, em cada um de nós, é a humanização. Parece até meio que contraditório, né? Complexo, seres humanos, mas que não se fizeram ainda devidamente humanos, né? Porque falta-lhes educação sentimental, nunca se discutiu, inclusive, tanto, né? Educação nesse sentido, educação moral, educação sentimental, só por meio da educação focada realmente nos sentimentos, nas emoções, sobretudo, acima de tudo, no espírito humano, é que a gente consegue se espiritualizar. A gente consegue moralmente progredir. E aí eu não entendo realmente o que outros grandes pensadores, pedagogos falam quando defendem, pedagogos ou não, defendem que a educação realmente é tudo, né? Paulo Freire já dizia, a educação não muda o mundo. A educação muda o homem, que por sua vez transforma o mundo, né? Nelson Mandela também foi outro, né, a defender muito a educação, destacando como sendo o instrumento, a arma mais forte para a transformação do mundo, a transformação social, a transformação da realidade. E aí o Herculano Pires diz uma coisa bem interessante para a gente no livro Pedagogia Espírita, que é um livro que eu recomendo também para quem quiser se aprofundar nessa temática, tá? Inclusive quem porventura não puder adquirir o livro comprando e ajudando, obviamente, né, a causa espírita, mas também está disponível na internet. Um tratado sobre a pedagogia espírita. Ele nos fala lá sobre a deseducação, que, segundo ele, tem produzido tristes realidades. É contra essa deseducação que a gente precisa, né, combater, precisa estar realmente mais firme. E aí nós temos tristes índices, né, ao nosso ver, tristes realidades ao nosso redor, as pessoas mal educadas, né, em vários e em todos os sentidos, né, que faltam realmente estar atentas ao poder edificante e transformador da educação levada a sério, né? A educação como caminho para a reforma íntima e coletiva, na questão 796 do Livro dos Espíritos, nós achamos também algo importante, que ao serem abordado por Kardec a respeito das leis severas em vigor na sociedade, nós sabemos que nós vivemos em sociedades que as leis ali são muito severas, muito duras, ríspidas. Os instrutores espirituais foram bastante também incisivos e objetivos em dizer que só a educação, palavras deles, só a educação poderá reformar os homens que, então, não precisarão mais de leis tão severas. Então, vejam só que interessante, né? Quando a gente estiver bem educado nesse tipo que a gente está tratando aqui, a gente não vai mais precisar dessas leis severas a que estamos todos nós submetidos, né?
E aí a boa nova é que realmente essa nova era, esse novo mundo a quem nós estamos nos dirigindo, rumando, né? E que o Espiritismo se coloca como sendo a chave, voltamos a dizer o que foi dito aqui no início, né? Retirado do Evangelho, a chave para essa nova era, né? Portanto, nos conduz de maneira mais firme para que nós possamos crer que na nova era, então, essas não serão mais necessárias. Por quê? Porque todos nós, melhor educados, respeitaremos uns aos outros, porque todos nós, melhor educados, moral e espiritualmente, respeitaremos melhor o planeta Terra, que nós sabemos que vem sendo agredido, né? Duramente, fortemente, nunca se agrediu tanto esse planeta como no momento atual. Está sangrando literalmente por isso. Os atos aí dispensam maiores comentários, né? Os crimes contra a natureza que vem sendo cometidos, né? Ao analisar o problema da educação, e ele fez isso assim, de forma muito profunda, até contundente, o Herculano Pires nos diz também algo bem interessante, quando ele fala que a educação tradicional, fruto de uma sociedade baseada no lucro, ou seja, no materialismo, e aí nós precisamos estar também muito atentos a isso, porque é algo que é impressionante como para muitas pessoas é deixada de lado, é dado pouca atenção, e aí nós não podemos esquecer de uma coisa: o Espiritismo está lá, na qualificação espírita, isso. O grande inimigo do Espiritismo chama-se o materialismo. Ele nasce com essa proposta, com esse propósito, filho, que é combater com todas as forças o materialismo. E aqui o Herculano Pires nos fala justamente isso, que essa educação tradicional ainda está muito arraigada no lucro, no materialismo, ou seja, é aquele que a gente já está cansado de saber, né? No ter ao invés do ser, né? Que não consegue promover a transcendência, o domínio das paixões, a superação da animalidade, a incapacidade de ser feliz e auxiliar o outro a conseguir felicidade, né? Então vejam só que interessante aqui esse puxa-rampa de orelha, por assim dizer, que ele nos faz. E aí foca nessa obra que nós estamos aqui destacando, a Pedagogia Espírita, em algo que é extremamente importante para todos nós nesse momento de transição que a gente está atravessando, que é justamente uma leitura sobre o homem cósmico, sobre o homem integral, que é o que todos nós devemos ser, que é a proposta fundamental do Espiritismo. Através de quê? Da educação, que nós precisamos ainda assimilar. E aí dizer, não é mais possível educar as gerações novas segundo nenhum dos tipos anteriores de educação, porque daqui o que nós temos é educar as novas gerações das maneiras passadas e equívocas, né? Daí a rebeldia que vimos nas escolas, a inquietação da juventude, insatisfeita com a ordem social e cultural, ambas obsoletas em que se encontram. E aí o Herculano vai um pouco mais além e nos diz que a educação espírita se impõe como a exigência dos tempos, ou seja, ela é algo meio que uma consequência natural desse tempo que nós estamos vivendo. Então vejam só que interessante, que tempo é esse que nós estamos vivendo? É um tempo que muitas pessoas estão se incomodando a sair o extremo possível. Basta, vamos dar um basta a isso. Vamos realmente começar a construir esse mundo novo que a gente tanto fala, que a gente tanto deseja, que só depende de nós, né? Vamos combater esse materialismo que está acabando com o planeta, né? Sugando as suas fontes naturais em cima de ou em nome de um enriquecimento individualista, em cima de um enriquecimento do capitalismo selvagem, que infelizmente ainda impera nesse mundo, dentro das leis neoliberais que estão exaurindo as forças naturais do planeta. E aí ele coloca que só essa educação, é que orientará os espíritos para a formação de um homem novo, consciente de sua natureza e de seu destino, bem como de pertencer à humanidade cósmica. E não aos exíguos limites da humanidade terrena. Só ela, conclui ele, pode nos dar, nesse homem novo, a síntese de todas as fases da evolução anterior, numa formulação superior. O homem consciente. E aí nós chamamos a atenção para isso. Quando fala assim, homem, sabe que é uma maneira generalizada, né? De falar, mas que engloba aqui todos os gêneros, né? Homem, mulher, etc. O ser consciente. Um ser que só se faz consciente
por meio da educação. E a educação espírita, nesse sentido, ela nos fornece todos os instrumentos, todos os recursos que nos auxilia nesse sentido. Nós nos vermos, né, enquanto seres realmente cósmicos, portanto, cada um de nós tem um papel de fundamental importância na sociedade que está inserido, mas de maneira global, né, no planeta. Né? A educação no aspecto transcendental, no aspecto cósmico e universal. É algo que, assim, é ainda muito difícil para a grande maioria de nós. Por quê? Porque o egoísmo ainda está vencendo-nos. Porque o egoísmo ainda é algo de maneira muito forte. Porque a gente pouco pensa na coletividade. Quando a gente quer o melhor, né, a gente quer o melhor para nós. O melhor para os nossos, né, nossos parentes, familiares, filhos, etc. Tal. Mas quase nunca a gente pensa no melhor para todos, esquecendo que é pensando dessa maneira, quando eu penso no melhor para o outro, para os outros, que eu também me beneficio, porque o bem comum, o bem coletivo é o bem de todos. O bem de todos. Então nós precisamos repensar nesse sentido. Muito a nossa postura, a nossa ética, e aí o Herculano Pires também, de maneira muito sábia, ele deixa claro que não é com isso não queremos dizer que toda a humanidade se converta ao Espiritismo. Quer dizer que assim, convertendo ao Espiritismo que realmente vai resolver esse problema que nós temos aqui. Mas tão somente que os princípios fundamentais do Espiritismo serão as coordenadas do futuro, marcando o âmbito conceitual e ético da nova formação educacional. E aí nos faz lembrar algo que é muito repetido dentro do movimento espírita, que a nossa pretensão não é deixar claro, entendido, que o Espiritismo é a religião do futuro, e sim o futuro das religiões. Né? Nesse sentido, é mostrar que realmente a gente precisa pensar numa outra forma de espiritualizar-nos que não seja única e exclusivamente dentro das religiões. É pensar fora da caixinha da religião, ampliando, vendo realmente como seres cósmicos. Porque é interessante notar, não sei se vocês já perceberam, acredito que sim, né? E quando se pensa pelo prisma da religião, propriamente dito, o que acontece? A gente se divide, ao invés de se unir. Ao invés de pensar no todo, ele está pensando em uma parcela. É tanto que cada um dos segmentos religiosos tendem a difundir a ideia de que eles são melhores do que os outros, né? Quantas vezes nós já ouvimos isso, né? Até mesmo de espíritas, né? Que se acham melhores que os outros religiosos quando se pensam a partir do prisma religioso e quando pensa fora disso que o Herculano Pires aqui está nos chamando a atenção. Nós precisamos desenvolver em nós a consciência coletiva, nos vendo como seres cósmicos, universais, ou seja, pensar realmente acima dessa mediocridade que nós ainda somos, a grande maioria de nós somos muito medíocres ainda. Pensar e principalmente na forma de agir, né? Nós precisamos avançar, então, nesse sentido. E aí, concluindo a fala de Herculano Pires dentro dessa nossa reflexão, ele vai nos dizer que a pedagogia espírita, como fez a pedagogia cristã, orientará a nova concepção educacional que, segundo ele, está nascendo em nossos dias. Contudo, como vemos, o nascimento da educação espírita ainda não se completou. Começando com Kardec há mais de um século, ainda está se processando em nossos dias. Por isso mesmo, diz Herculano Pires, somos todos convocados a participar desse acontecimento espiritual, contribuindo, cada um de nós, que puder, da maneira que puder, para que ele se complete o quanto antes. Então, aquela máxima de que muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Nós precisamos, gente, estar entre esses escolhidos, nos fazermos escolhidos. Foi o que, inclusive, foi lido aqui no início do nosso encontro hoje, né? A mensagem que Emmanuel nos traz. Cadê os trabalhadores da última hora?
É impressionante demais isso. Nós que ouvimos falar tanto, trabalhadores de última hora, ouvimos falar tanto sobre, por exemplo, tempo de transição, que ia ser um tempo bem difícil, né? De muitas dores, aflições. Nós entramos no novo século. É outra coisa que parece que muitos não se deram conta, não estão conscientes disso. Nós estamos em um novo início de um novo século, no início de um novo milênio, né? Um novo tempo está se desvendando aí à frente de todos. Mas o que é que nós estamos fazendo, nós que estamos encarnados nesse momento atual na história da humanidade? Diga-se passar um momento extremamente enriquecedor, até de privilégio para quem está aqui, né? Porque nós todos somos sendo convocados para justamente dar a nossa contribuição para a consolidação dessa chamada nova era, que não vai ser, assim, um passo de mágica, né? De uma hora para outra, de jeito nenhum. Esse novo tempo, esse novo mundo, vai ser fruto do esforço coletivo. Então, é o tempo que nós pensarmos, mais uma vez dizendo, destacamos coletivamente. Pensarmos na nossa contribuição enquanto seres individuais, ok? Mas também seres coletivos que o somos. Pensar que todos somos um só. Que o bem do outro é o bem para mim. Assim como a dor e o sofrimento do outro também é minha. Minha dor e meu sofrimento. E aí eu vou concluir a minha fala com um trecho que eu achei interessante quando estava pensando, estudando, refletindo sobre esse tema. Eu encontrei uma fala de Raul Teixeira, que eu acredito que todos conhecem, né? O grande médium, Raul Teixeira, um dos grandes difusores do espiritismo no Brasil. E que há pouco tempo ele foi perguntado, em uma das entrevistas que ele deu, sobre qual seria o papel do espiritismo justamente no terceiro milênio, nesse tempo que nós estamos iniciando, que aí muitos vão destacar como sendo o tempo da nova era, né? E ele disse algo que realmente é um puxar franco de orelha para todos nós e que eu quero que nós levemos conosco esse puxar. Os grandes desafios que a doutrina encontra é de fazer penetrar nas almas dos espíritas. Uma vez que tem se tornado mais fácil penetrar-lhes no cérebro. Então, está aqui, mas não desceu para aqui. E aí está dito de maneira muito clara, né? São muitos nossos irmãos, confrades espíritas, que, por exemplo, adoram falar, né? Adoram sair por aí propagando o espiritismo, mostrando todo o seu conhecimento espírita, lançando livros e mais livros, né? Vídeos, hoje em dia, então, na internet se fala, né? Seu intelectualismo espírita, mais descer para o coração. São muitos que têm anos e anos, décadas e décadas de espiritismo, que têm bibliotecas em casa, assim, espíritas, de fazer inveja. Entretanto, são incapazes ainda de sair à rua em busca de um desses sofridos que estão lá para estender a mão, lhe dar um prato de comida, lhe dar um cobertor. Menos ainda, são incapazes até de esboçar um sorriso para aqueles por quem passam. Dar um bom dia, uma boa tarde, boa noite, olá, tudo bem? Não sei vocês, mas eu conheço um bocado desse. Então, isso que o Raul Teixeira nos fala é muito importante. Ele completa dizendo o seguinte: não obstante as resistências quanto à sua aplicação na pauta cotidiana, resolvido esse desafio, todos os demais serão, consequentemente, mais fáceis. Então, não só pensarmos como espíritas, mas nós agirmos como cristãos espíritas. Tem um trecho de uma canção do Raul Teixeira que eu gosto muito, todos perceberam, eu sou muito musical, né? Eu aprendo muito com a música, não só canto para me entreter, para me relaxar, mas que eu aprendo muito com as composições belíssimas que nós temos ao nosso alcance. Uma delas é a do Raul Teixeira, esse grande compositor brasileiro, chamado Irmão Lua. Ele tem um trecho dessa música que diz assim: somos todos irmãos da Lua, todos irmãos da Lua. Moramos na mesma rua, bebemos do mesmo copo, a mesma bebida crua. Voltando mais uma vez ao tempo pedagógico que foi a pandemia, está sendo, mas foi ainda mais intenso esses 2 anos, né? Pedagogia da pandemia, nós vimos muito claro isso, né? O quanto realmente nós todos bebemos do mesmo copo e a mesma bebida crua. Precisamos, então, assim, só disso tirar a grande lição.
E aí eu termino com o Tim Vanessa, que não podia ser diferente também, com música, né? Letra de música. Eles que nessa canção belíssima chamada Família Universal, nos diz o seguinte: em nome do Pai, aprendo a ser forte como o sol. Em nome da Mãe, aprendo os encantos de uma lua. Em nome do irmão, aprendo as virtudes de um cristão. Jesus é mãe, pai, filho, irmão celeste. Ó mestre, sou um universo dentro do universo da família, a caminho do milênio do amor. Que Jesus, então, nos conduza a esse milênio do amor. Que nós façamos desse milênio o milênio do amor. Para isso, não esquecendo, nós precisamos compreender mais e melhor essa proposta pedagógica revolucionária da doutrina espírita e nos educarmos enquanto espíritos, seres imortais que somos. Muita paz, deixo aqui todos um abraço fraterno mais uma vez, meu, e todos que fazem o Instituto Sheila, a quem aproveito, inclusive, para convidar aqueles que, porventura, estiverem por Campina Grande, ali nesse mês de maio, nas terças à noite ou nos sábados à tarde, para nos fazer uma visita, nós que estamos celebrando esse mês de maio, os 57 anos da casa, e como sempre fazemos, preparamos uma programação especial, todas as terças da noite, todos os sábados à tarde, esse ano trazendo como proposta para a nossa reflexão a proposta filosófica da doutrina espírita para as dores da alma. E ele trouxe a programação, está ali, o pessoal conferir. Isso, dá uma conferida lá. Então, um abraço a todos.